Boa tarde a todos, estamos em mais uma terça-feira nas lives do ITJ e durante todo esse mês, né, esse mês nós estamos dedicando à área condominial, aos condôminos, aos síndicos, a toda essa parte grande da população brasileira que vive em condomínios e porque também não dizer a advogados e a todos os profissionais que orbitam dentro desses aglomerados, né? Que cada vez mais, em especial em grandes cidades, se faz necessário, porque por uma questão de segurança, de você estar se sentindo mais protegido, né? Diante de tudo que nós vivemos. Então, nós resolvemos agora no mês de maio, temos 4 lives destinadas exclusivamente à parte de condomínio. Na semana passada, quem não viu, está lá no nosso YouTube, no YouTube do Instituto Thaís Jurema, falando sobre a responsabilidade civil e criminal dos síndicos. Hoje temos uma live super especial, que daqui a pouquinho a gente está entrando. E na próxima semana, vamos falar dos aspectos criminais. Hoje, nós temos um convidado muito especial. Aliás, um convidado muito especial quando a gente fala tanto com relação à carreira e à dedicação ao outro. Então, é muito interessante, eu sempre, quem acompanha as minhas lives sabe disso, né? Que o que eu vejo não é só o lado profissional, e sim essa parte que a pessoa tem, não só de amor à profissão, eu sempre falo, a pessoa tem que ter muito tesão naquilo que faz, mas também de se dedicar ao outro, de utilizar todas as suas ferramentas para doar um pouquinho do seu conhecimento, daquilo que adquiriu durante a vida, e quando a gente fala de conhecimento, às vezes não é só conhecimento relacionado à parte técnica, e sim conhecimento de vida, né? Que a gente sabe que todo mundo tem um pouquinho para dar. E o nosso convidado de hoje, ele não tem um pouquinho para dar. O nosso convidado de hoje tem um montão para dar. E é exatamente isso que faz do nosso querido Fernando Borges tão especial. Meu colega do conselho, então é conselheiro estadual da UAB, acabei de saber, numa conversinha rápida que nós tivemos, que ele é presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico. Aliás, eu sei que não é muito nosso tema, mas depois a gente vai querer explicação um pouquinho sobre isso, né? Além, vamos pegar aqui, porque é só uma parte do currículo do nosso convidado, porque senão a gente ia passar aqui horas só falando do currículo dele, né? Ele é membro da 4ª Câmara Recursal do TED, presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional, membro da International Coaching Federation, Personal Professional in Leader Coaching, Legal Coach e mestre em Direito pelo Mackenzie. Fernando, seja muito bem-vindo. Thaís, boa noite. Obrigado pelo convite, minha querida colega de conselho. Bem sabemos o quanto nós nos dedicamos à nossa classe. E estar hoje aqui, mais uma vez agradecendo o convite, é significado de que nós nos preocupamos muito com o outro, como você bem acabou de colocar, com os nossos colegas. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente do Instituto, sempre com lives muito enriquecedoras, e eu espero que esse bate-papo que nós vamos ter agora, de alguma forma, contribua àqueles que estão nos assistindo. Só antes de a gente entrar propriamente no tema, porque além desse vasto currículo que o nosso convidado tem, plenamente conhecedor desses aspectos trabalhistas, enfim, eu queria só que ele explicasse um pouquinho o que é um coach jurídico. Vamos lá, muito obrigado pela oportunidade. O termo coach, o coaching, que é o processo, se tornou algo muito banalizado, principalmente na última década. Todo mundo se auto-intitula coach, mesmo porque
não é uma profissão regulamentada. Então, todo mundo pode, sob a experiência que acredita ter, dizer que é um coach, que é um treinador. Então, nós temos vários tipos de coaching. A gente ouve falar em happiness coaching, pessoas que buscam ensinar as outras como ser feliz, se possível fosse. Temos o coaching, que ensina a ganhar mais dinheiro, o coaching que ensina a emagrecer. Temos coaching das mais variadas áreas. E nós temos uma preocupação muito grande. Tanto é, a OAB São Paulo foi a primeira seccional a ter uma comissão de coaching jurídico. Eu tive a honra de presidi-la e fui alçado à condição de presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico. Em breves palavras, o coaching é um processo por meio do qual, com a utilização de ferramentas apropriadas, com a utilização de técnicas científicas e da mesma forma apropriadas, nós tornamos possível que os nossos colegas saiam do estado atual e alcancem o estado desejado dentro da profissão. Nós somos, hoje, mais de 1.200.000 advogados em exercício. É a maior relação advogados por habitante que nós temos no mundo. Para que se tenha uma ideia, só o Brasil possui quase 1.800 cursos jurídicos. Isto é mais do que a soma de todos os cursos jurídicos da Europa. Isso é muito mais do que nós temos nos Estados Unidos da América, cuja população é maior que a nossa. E a gente percebe que muitos desses profissionais simplesmente começam a advogar e deixam com que a vida acabe conduzindo o que ele compreende ser uma carreira. Nós temos atenção a isso. E o coaching jurídico, ele se presta a, volto a dizer, como instrumento, como ferramenta, como técnica, para auxiliar esses colegas a alcançarem as suas metas, o seu fim desejado, porque muitos dos nossos colegas sequer metas têm, não sabem estabelecer metas, não sabem estabelecer objetivos, confundem um com os outros, e a gente possui esta formação, como há outros coachings jurídicos aqui no nosso país. A nossa comissão aqui de São Paulo é presidida pela Maria Olívia, coaching de renome, que todos nós conhecemos, vice-presidida por Luísa Comar Riva, também uma coach jurídica de relevo, e a gente tem essa preocupação. E se você me permite, já de antemão, quero convidar todos a participarem no próximo dia 21 de maio do Congresso de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, que vai ocorrer 100% online. Eu tenho a honra de estar lá com colegas muito capacitados, colegas aqui de São Paulo e de outros estados estarão conosco. Então, o coaching jurídico é o instrumento à disposição dos advogados. Nós focamos em advogados, já que a carreira jurídica não é apenas da advocacia, nós temos outras tantas, mas nós focamos o coaching para advogado, para fazer com que ele compreenda as dores da carreira, para que ele se liberte das suas crenças limitantes, para que ele saiba um pouco mais sobre a importância de formar a sua marca pessoal, de saber como agir dentro de um marketing jurídico ético, como ele promover uma prospecção ética de clientela, e aí uma série de outros temas que nós acabamos por desenvolver. E uma preocupação que nós temos é a formação. Por isso, eu busquei a minha formação na Sociedade Brasileira de Coaching, como Personal, Professional e Leader Coaching,
tenho alguns cursos, inclusive no exterior, de liderança para advogados, tenho também a honra de ser membro da International Coaching Federation, temos essa preocupação. Então, é mais uma vez um advogado servindo a classe, mais uma vez o advogado como instrumento e sabendo conscientemente que formando bom advogado, nós formamos também bons cidadãos e a possibilidade de que todos os demais cidadãos sejam muito bem defendidos. E, sobretudo, Thaís, se você me permite mais uma vez, fazer com que o profissional da advocacia entenda que, apesar de termos mais de 1.200.000 advogados atuando em nosso país, não há mercado saturado para o bom profissional. Aquele profissional que sabe deixar a sua marca, aquele profissional que é reconhecido pelo mercado de trabalho. É uma pena que nem todos se preocupem com a gestão de carreira, mas está mudando. Eu sinto que agora, sobretudo depois desta crise que nós tivemos, estamos ainda vivenciando em razão da pandemia, as audiências online, sessões no tribunal online, nós temos clientes querendo reduzir custos, clientes mudando de escritórios, e mais uma vez isso veio a demonstrar o quão necessário é estarmos preparados na nossa vida, no nosso dia a dia da advocacia, essa profissão que nós amamos muito. Me sinto confortável em dizer isso a você, porque eu sei que você também é uma amante da advocacia, basta conhecer a sua brilhante carreira. Isto é um pouquinho do coaching jurídico. É até muito importante você falar, até abrir espaço para isso, porque muitos dos nossos espectadores, vamos dizer assim, são ou estudantes de direito ou jovens advogados. E ainda eu sempre falo que muitas das vezes as pessoas falam, não, mas só jovem advogado tem essa crise de falar, será que eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, será que isso dá certo, se não dá certo? Então, a gente passa por momentos da vida. Então, eu acho muito importante o que você disse, até para mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente. Então, que é possível você viver da profissão que você escolheu, né? Então, às vezes precisa de ajustes, né, Fernando? E eu acho que essa questão, né, do coaching, da mentoria, faz muita diferença para que a pessoa possa, inclusive, saber aquilo que tem dentro dela, que ela possa descobrir aquilo que ela gosta de fazer, que ela fique animada para fazer, porque às vezes até nisso, em alguns momentos da vida, a pessoa acaba se perdendo e acaba, às vezes, desistindo da carreira sem ter feito a trajetória certa. Faltou a trajetória, não é isso? E lembrando que sempre é tempo, sempre, a qualquer instante, sempre é tempo, se desejar, de reorganizar a carreira. É possível? É. Então, fica aí a dica. E dia 21 estaremos todos lá no Congresso Estadual do Coaching Jurídico, da Comissão de Coaching Jurídico da UAB São Paulo. Fernando, quando a gente fala, então, voltando aí para o nosso tema, para o tema da nossa live, né, que é condomínios e questões trabalhistas. Condomínio tem a ver com reclamação trabalhista? Tem também a ver com reclamação trabalhista, porque nós sabemos que o condomínio, você bem colocou no início das suas palavras, este conglomerado de relações e inter-relações, trazem questões de todas as naturezas, desde convívio entre os condôminos, a relação dos condôminos para com os empregados, para com os prestadores de serviço, e também a recíproca é verdadeira. Estes prestadores de serviços, estes empregados se relacionam com todos. E não raras vezes o condomínio sofre o ajuizamento de uma reclamação trabalhista.
E nesse nosso bate-papo, vou tentar fazer com que nós compreendamos quais são os riscos e trazer algumas soluções, algumas dicas para isso. Primeiramente, nós temos que entender que há vários tamanhos de condomínio. Eu tenho aquele condomínio, que é um prédio com 5, 6 apartamentos. Eu tenho aquele condomínio que eu tenho 10, 11, 12 torres, cada torre com 20 andares, cada andar com 4 apartamentos. Nós estamos falando de um verdadeiro município, se a gente for se preocupar com De o cidades, contingente, não exatamente, é? né? Várias Contingente cidades. de condôminos. E é comum que esses condomínios tenham, em princípio, duas formas de contratar as pessoas que vão lhe prestar serviços. A contratação pode ser via CLT, o que nós chamamos os CLTistas, aqueles empregados que efetivamente são contratados pelo condomínio, mas também, na grande maioria das vezes, os prestadores de serviços. E aqui vou suscitar um primeiro problema que nós podemos ter. Não é recomendável para ninguém, mas sobretudo para os condomínios, que nós tenhamos uma pessoa seletista, um empregado propriamente dito, exercendo determinada função, e tenhamos um prestador de serviços exercendo a mesma função. Por quê? Porque é muito fácil, nessa situação, haver o que nós podemos compreender como equiparação. Ora, se eu tenho um empregado exercendo uma função e eu tenho um prestador de serviço exercendo a mesma função nas mesmas condições, é muito possível que este prestador de serviços acabe pretendendo futuramente o reconhecimento de vínculo. Mas para a gente entender, Thaís, um pouquinho melhor essa questão, vamos falar da terceirização. Há não muito tempo, antes da lei da terceirização, a Lei 13.429 de 2017, muito próxima da lei que conhecemos como a Lei da Reforma Trabalhista, de novembro de 2017, nós tínhamos um outro cenário. Nós tínhamos a possibilidade, apenas e tão somente, da terceirização da atividade meio, jamais da atividade fim. Para a gente entender, a atividade meio é a atividade secundária, não é a atividade precípua. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica produtos de alumínio poderia, antes de 2017, contratar prestadores de serviços para aquelas atividades não essenciais. Por exemplo, limpeza. Outro exemplo, segurança. E não poderia contratar alguém que fosse especializado, por exemplo, em solda de alumínio. Por quê? Porque esta é uma atividade ligada à atividade principal, à atividade precípua da empresa. E havia um regramento, a bem da verdade, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que determinava a possibilidade da terceirização da atividade meio, mas coibia a atividade fim, sob pena de responder o tomador de serviços, não é? Aquela pessoa que toma os serviços da real empregadora, do prestador de serviços, responder solidariamente ao que eventualmente pudesse vir a ser condenado. A partir de 2017, nós temos um outro cenário. A Lei 13.429
possibilitou a terceirização tanto da atividade meio como também da atividade fim, trazendo algumas seguranças, trazendo algumas cautelas. Então, se antes não era possível nós terceirizarmos a atividade fim, hoje em dia, ou a partir de 2017, já é bem possível que haja terceirização de atividade fim. Então, vamos ao exemplo do condomínio, tá bem? O condomínio, ele pode, por exemplo, terceirizar a zeladoria? Pode. Nós temos, inclusive, condomínios que optam pela zeladoria remota, que não há a presença física de um zelador que esteja ali no condomínio. E a zeladoria em um condomínio é atividade fim, é atividade ligada principalmente ao condomínio. É possível terceirizar a limpeza? Claro, é possível. É possível terceirizar a segurança? Sim. E esses dois exemplos são exemplos mais de atividade meio do que atividade fim. Então, o que os condomínios têm buscado hoje em dia? Redução de custo. E uma das formas de reduzir custos, se bem organizada, se bem vivenciada, é a terceirização de algumas atividades. Então, Thaís, podemos pensar que se o condomínio terceirizar as suas atividades, deu exemplo aqui da zeladoria, dei exemplo aqui da segurança, da limpeza, podemos pensar também em jardinagem, podemos pensar em manobristas também, quer dizer que ele está livre da responsabilidade? Não. A lei é clara. O tomador de serviços, no caso, o condomínio, que contrata uma empresa prestadora de serviços, de facilities que seja, de recepção, de zeladoria, de manutenção, será responsável por todos os direitos trabalhistas não observados e adimplidos pelo real empregador. A responsabilidade é objetiva, a responsabilidade é direta. Então nós não devemos terceirizar? Não, não há problema algum em terceirizar atividade, em terceirizar serviços. O segredo está como deve ser gerida esta terceirização. E aí vamos a algumas dicas, tá bem? Primeiro, há de se ter um contrato entre o condomínio, que é o tomador de serviços, e a empresa que presta serviços, que é a empregadora desses terceiros, em que fique absolutamente claro que a responsabilidade por todos os direitos trabalhistas, fundiários, securitários, pertence à empregadora. E caso haja o ajuizamento de uma ação trabalhista e o condomínio vier a ser condenado, caberá a esta empresa, a contratada, a prestadora de serviços, de responder, de ressarcir o condomínio. Mas isso é suficiente? Não, porque isso nós vamos tratar quando já houver condenação trabalhista do condomínio. O que podemos fazer antes? Eu diria, o que devemos fazer antes? Fiscalizar. Fazer com que conste nesse contrato que o pagamento a prestadoras de serviços apenas e tão somente ocorrerá quando a prestadora demonstrar mês a mês ao condomínio, ao tomador de serviços,
a regularidade de todos os direitos de seus empregados. Vamos facilitar. Eu só vou pagar, eu condomínio, a prestadora de serviços, se ela mostrar para mim que todos aqueles terceiros que trabalham no meu condomínio, que prestam serviços terceirizados, receberam os seus salários corretamente, receberam as suas horas extras corretamente, tiveram o seu depósito fundiário, tiveram a sua contribuição previdenciária. Assim, se o condomínio tiver este controle, ele vai pagar a fatura que a prestadora de serviços apresentou. Por quê? É direito do condomínio fazer isso e é uma segurança. Porque se ele sabe que todos os direitos estão sendo pagos, ele não vai correr o risco, ele não vai ter um passivo trabalhista indireto. Outra questão, fazer constar também no contrato de prestação de serviços que quando houver a rescisão do contrato de trabalho de um terceiro, o condomínio tem o direito, na minha opinião, a obrigação de saber se todas as verbas contratuais, se todas as verbas rescisórias, indenizatórias foram pagas. Por quê? Porque se essas verbas não forem pagas, o condomínio poderá responder. Então, podemos terceirizar? Podemos. Eu acho que algumas atividades até devem ser terceirizadas. Há vantagens, sim, na terceirização. Nós contrataremos uma pessoa diversa, que vai ter a gestão dos seus próprios empregados, e mais do que isso, há um custo reduzido, se fosse um empregado direto, e ainda mais, serviços especializados. A grande vantagem de terceirizar, por exemplo, a segurança do condomínio, é contar com uma empresa cujos prestadores são especializados em segurança. Pois bem, Fernando, isto é só? Não. Esta é a gestão contratual, Thaís. É o que deve constar no contrato, é o que deve constar entre as partes. Eu te pago se você demonstrar para mim que quitou todas as suas obrigações trabalhistas, fundiárias e securitárias, aí ingressando a contribuição previdenciária dos trabalhadores, dos prestadores de serviços. Mas isso é o suficiente para impedir o ajuizamento de uma reclamação trabalhista? Não. Não raras vezes, nós nos deparamos com uma situação que é muito característica de grandes condomínios. Aliás, duas situações. Vamos à primeira. Nós gostamos muito do trabalho de um determinado prestador de serviços e acabamos tendo um contato direto com ele. Então, o síndico acaba dando ordens para este prestador de serviços. Olha, eu quero que você venha trabalhar sábado, porque sábado nós vamos ter uma festa aqui, é muito importante. Olha, eu não quero que você goze férias no mês de julho, porque no mês de julho nós temos aqui a área de recreação, as crianças estão em férias escolares e vão utilizar com maior razão essas áreas. Uma outra situação, olha, eu gostaria que você viesse para o turno da noite, saísse do turno da tarde ou da manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o síndico do prédio acabar exercendo o que nós chamamos de subordinação jurídica, se este prestador, que não é empregado do prédio, ele é empregado da empresa prestadora de serviços, se ele estiver sobre a subordinação jurídica, muito provavelmente este prestador de serviços
poderá ter reconhecido o vínculo empregatício direto junto ao condomínio. Por quê? Quais são os requisitos que caracterizam o vínculo, o liame empregatício? Habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoalidade e alteridade. Então, enquanto a empresa estiver prestando serviços para mim, síndico de um condomínio, se o serviço estiver ok, sem nenhum problema. Não importa para mim se é o João, o José, a Maria, que estará no turno da noite ou da manhã. Não importa para mim quando o José, o João ou a Maria irão gozar as suas férias. Então, tem que ter muita cautela. Por quê? Volto a dizer, isso não é raro. Muitas vezes, o condomínio responde a uma reclamação trabalhista em que um dos pedidos é reconhecimento de vínculo direto com o condomínio. E aí nós vamos verificar e percebemos que o síndico acabou colocando aquele profissional numa verdadeira subordinação jurídica. O síndico que acabava mandando. Então, é muito perigoso que isto ocorra, tá bem? Tem que haver muita cautela para que, se o síndico quiser fazer a gestão, faça por intermédio da pessoa que ele contratou. Ah, eu gostaria que fulano estivesse aqui em julho. Fale lá com o preposto da empresa, com o responsável, com o gerente. Não vá você, síndico, determinar como deve ocorrer esta relação. O síndico, é claro, pode determinar ao jardineiro terceirizado que ele pode esta ou aquela planta, sem nenhum problema. É possível, sim, ao síndico se dirigir diretamente ao pessoal da limpeza e pedir, por exemplo, que naquele dia eles tenham uma atenção maior a uma determinada área. Isso é possível. A ordem comum, a orientação para o serviço não se confunde com a subordinação. Mas, se houver subordinação, e há síndicos que acabam ingressando nesta seara, é possível o reconhecimento de vínculo. Eu disse que eram duas as questões. Vamos à segunda. O prestador de serviços, o empregado do condomínio, ele pode prestar serviços para os condôminos de forma particular? Thaís, o que isso dá de problema? Dá de problema porque eu vou procurar o zelador e o zelador não está onde deveria estar. Onde que está o zelador? Ah, está no apartamento 221A, pintando uma parede. Mas como? Ele está em horário de serviço. No dia seguinte, cadê o responsável pela limpeza? Ah, ele está lá na garagem. Fazendo o que na garagem? Ah, ele está lavando o carro do morador da unidade tal. Ah, Fernando, isso não acontece. Thaís, isso acontece. E não acontece pouco. Então, precisa ter um regramento muito específico. De que eu sou mais radical. Eu acho que os empregados ou os prestadores de serviços do condomínio, em hipótese alguma, devem prestar serviços particulares para os condôminos. Mas vá lá, que o síndico queira permitir, que seja claro que isto só pode ocorrer nos momentos de folga do funcionário, do empregado. Ah, então durante o almoço pode? Não. O intervalo intra-jornada, aquela 1 hora de intervalo para descanso e refeição, por uma questão de saúde e segurança do trabalho, deve ser usufruída. Aquele momento é para descansar, é para se alimentar. Momento de folga é a folga da escala.
Suponhamos que um segurança trabalhe numa escala 4x2, trabalha 4 e descansa 2. Numa escala 6x1, qualquer que seja a escala, no dia de folga, se ele quiser prestar serviços particulares, que o faça. Recomendo? Não, não recomendo. Por quê? E se acontece um acidente de trabalho? E se acontece uma outra situação com outro condômino? Esse prestador que está lá na sua folga acaba agindo de uma forma e comete um crime. Um crime contra a honra, não precisa nem ser um crime infamante, um crime contra a honra. E este condômino vai lá, e a recíproca também é verdadeira, se o condômino pratica este crime em relação ao prestador de serviços, e aí? A responsabilidade é do condomínio? Não, ele estava no dia de folga, mas ele estava dentro do condomínio, mas ele é empregado do condomínio, e aí tem um desdobramento que pode ser muito ruim. Conselho? Não. Quer serviços particulares? Contrate outras pessoas que não sejam aquelas que prestam serviços direta ou indiretamente na qualidade de prestador de serviços ou de empregado ao condomínio. Isso traz problemas de muitas ordens. E falando nisso, acidente de trabalho, eu me lembrei aqui dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, não é? Ah, olha, eu tenho aqui uma empresa terceirizada que presta serviços de limpeza. Perfeito, problema algum. E aí eu, síndico, percebi que aquela empresa, as luvas, os óculos de proteção, os uniformes, enfim, até o próprio material de limpeza é muito arcaico, já está numa condição que não permite o uso com segurança. Como eu sou um síndico legal, um síndico bacana, eu vou dar uniforme para eles, eu vou dar os EPIs, eu vou fiscalizar o uso dos EPIs, eu vou dar baldes, vou dar... Calma, se o condomínio fizer isso, poderá este síndico estar exercendo o ato privativo de empregador e não de tomador de serviços. E aí, uma outra questão que a gente pode desdobrar: e uniformes? Não é? O condomínio pode exigir que os empregados terceirizados usem uniforme, usem crachá, identificando que se trata de um prestador de serviços em nome do condomínio? Cautela. Cautela. Geralmente, as empresas de segurança têm os seus próprios uniformes. Geralmente, as empresas de limpeza têm os seus próprios uniformes. Geralmente, os terceiros que prestam serviços por intermédios de pessoas jurídicas bem organizadas já têm os seus uniformes. Se o síndico quiser padronizar demais, ele corre o risco de que esses terceiros sejam identificados como empregados do condomínio, tanto sob o aspecto legal, como sob o aspecto do próprio condomínio, da pessoa que vai lá e vê um determinado prestador de serviços com uniforme do condomínio, crachá do condomínio, ele vai entender que é empregado do condomínio. E como é empregado do condomínio, ele pode ter uma determinada relação que eventualmente não seja tão recomendável assim. Mas, se o síndico desejar que os terceiros utilizem o uniforme do condomínio, é preciso constar em contrato que o condomínio oferecerá uniforme, oferecerá identificação, mas que isso não caracterizará por si só elementos que venham a descrever o vínculo empregatício. E vou além, vou muito além. Quando o condomínio entregar para esses empregados terceirizados o uniforme,
deverá cientificá-los, deverá ter a aquiescência deles em um documento formal que a entrega daquele uniforme, a entrega do crachá, sendo que nesse crachá deve constar o nome da empresa também tomadora de serviços, e deve constar que é um terceiro, mas nesse documento, aquele que recebe o uniforme deve reconhecer expressamente que o fato de utilizar o uniforme do condomínio não significa que ele é empregado do condomínio. Veja, uma série de cautelas a serem observadas se por acaso o síndico não observar o que é mais fácil. O que é mais fácil é tratar os empregados terceirizados como terceiros e tratar os empregados do prédio como empregados. Não pode haver distinção, tá bem? Eles poderão utilizar, aliás, deverão utilizar o mesmo vestiário, terão acesso aos mesmos banheiros, terão acessos ao lugar destinado à alimentação, poderão utilizar a mesma geladeira para guardar as suas comidas. É importante, tá bem? Neste aspecto, não pode haver diferença alguma, distinção qualquer entre empregados e prestadores de serviços, sob pena aí do condomínio responder, inclusive, por eventual detrimento, eventual prejuízo moral. Isso não é permitido. Onde vai dar essa diferença? Qual é a tratativa que merece essa distinção? Por exemplo, suponhamos que o condomínio queira, no determinado ano, dar uma gratificação, um 14º salário aos seus empregados. Pode fazer isso? Pode. Deve fazer isso em relação aos terceiros? Não. O condomínio não pode remunerar diretamente terceiros. Vamos supor que o prédio queira, o condomínio queira, no final do ano, dar um agrado para todos aqueles, inclusive prestadores de serviços. Pode fazer isso? Pode, mas não dê diretamente esta contribuição. Passe esta contribuição para a prestadora de serviços e recomende e fiscalize que ela distribua, entre os seus. A remuneração direta é um dos elementos que pode caracterizar eventualmente o vínculo. Uma outra questão, Thaís, também, veja como é muito ampla essa questão. O poder disciplinar do empregador. O empregador tem o poder disciplinar de aplicar uma sanção ao seu empregado, uma advertência, uma suspensão e até rescindir o seu contrato de trabalho. Mas não tem esse poder disciplinar em relação ao terceiro. O síndico não pode advertir um empregado terceirizado. Claro, pode chamar a atenção, olha, por gentileza, não deixe o portão tão escancarado assim, olha, tenha cautela, não faça uso de aparelho sonoro após as 22 horas. O síndico pode e deve fazer isso, mas não pode aplicar uma advertência formal. Assine aqui esta advertência, você está sendo advertido porque... Não. Qualquer problema que houver no condomínio em relação a terceiros deve ser comunicado à empresa prestadora de serviços e caberá a esta empresa prestadora de serviços promover a sanção disciplinar, porque é esta empresa que é a empregadora do terceiro e não o condomínio. Veja, tudo isso, Thaís, eu lhe digo que são cautelas que o síndico deve ter. E aí você vai me dizer, se este síndico, então, observar todas essas cautelas, ele está completamente protegido
de uma reclamação trabalhista, eu vou dizer para você, Thaís, não, nunca estará. Nenhum empregador estará. Nenhum tomador de serviços estará. O que acontece é que essas cautelas mitigam, diminuem o risco dele sofrer uma reclamação trabalhista, ou quando ele sofrer uma reclamação trabalhista, ele tenha a possibilidade de demonstrar que todos os direitos foram observados, que todos os direitos foram pagos integral e regularmente. Mas É condomínio importante, erra? Fernando, Claro você que estava erra. falando, e aí eu estava pensando aqui, né? Então, no meio dessa pandemia, né? E até foi objeto de algumas matérias de jornais, etc., de haver contratação interna. Então, assim, vamos imaginar que o condomínio está sem jardineiro, certo? Aí o síndico vê lá, o condômino está passando uma necessidade e tal, fala para ele, poxa, você quer arrumar o jardim do condomínio? E aí ele passa lá a prestar serviço, né, para o condomínio e pega aquele recibinho, sabe aqueles bloquinhos de recibo? E dá lá para o condomínio para justificar que o condomínio está pagando a jardinagem para ele. É um risco? Pois é, eu tive um caso há muito tempo, eu não advoguei nesse caso, mas eu soube deste caso, um senhor aposentado, ele não tinha o que fazer. Então, ele descia e ficava na portaria e ele assumiu para si a responsabilidade de entregar todas as correspondências do prédio em que morava. Então, chamava-se Seu Santino, me lembro até hoje. E o que acontece? Ele ia, inclusive, com o caderninho de protocolo para fazer as entregas de encomenda, cartas registradas, e fez isso durante muito tempo. Esse senhor, o seu Santino, não propôs ação trabalhista, mas há casos parecidos que sim. Nós temos um caso que foi um caso muito emblemático no TRT aqui de São Paulo, em que o condômino eram aqueles condomínios que tinham nos andares as respectivas latas de lixo, e esse condomínio não tem muito o que fazer, talvez, ele se responsabilizou, ele passava andar a andar, retirava todo o lixo, jogava o lixo para descarte. Fazia isso todos os dias. Tanto é que quando alguém queria reclamar que o seu lixo não havia sido retirado, reclamava diretamente com ele. Esse senhor propôs uma ação trabalhista e conseguiu o reconhecimento do vínculo empregatício. Por quê? Todo mundo diz o seguinte, no caso que você bem exemplificou, mas é um condômino. Ué, um condômino não pode ser empregado do condomínio? Claro que pode. Mas ele fazia isso porque ele queria fazer. Mas lembra, habitualidade. No seu exemplo, o jardineiro cuidava do jardim com habitualidade, com continuidade. Onerosidade. Ele recebia para isso, inclusive ele emitia recibo. Subordinação, terceiro elemento. O síndico ordenava o que ele deveria fazer, como ele deveria fazer e quando ele deveria fazer. Pessoalidade, ele não poderia se fazer substituir por uma outra pessoa. E alteridade no sentido de que ninguém pode contratar a si próprio, tem que contratar uma outra pessoa, não é? Mas se esta pessoa, se esse condômino trabalhou com habitualidade, recebeu por isso, ele é um empregado. Mas ele não está registrado, não há registro na sua carteira de trabalho. O registro na carteira de trabalho é mera formalidade. O registro na carteira de trabalho é a instrumentalização do contrato de trabalho. Mas o contrato de trabalho, ele pode ser, primeiro, escrito ou verbal. E o que é mais interessante, ele pode ser expresso ou tácito. Se este condômino, no seu exemplo, ele trabalhou, recebeu, mas ele nunca foi contratado. Claro que ele foi.
existe a forma tácita de contratação. Não seria difícil este seu condômino, deste seu exemplo, alcançar o reconhecimento do vínculo empregatício. Tá bem? São dois fatores, né? Acho que a questão desse cuidado que tem que ter com a questão de você ter ou não ter vínculo, e também com relação à própria prestação de contas, né? Então, o síndico tem que ficar lá ligado, né? Para quem não viu aí, semana passada a gente falou um pouquinho disso, ele também pode ser responsável em virtude dessa situação. Então, tem que ficar, como o Fernando falou, evitar qualquer tipo de problema, quem nos dera, né? Falar assim, olha, não vou ter problema nenhum, né? Mas minimizar o risco é muito importante. Às vezes é um detalhe, você quer ajudar, mas tudo bem, a gente não está falando aqui que você não pode ajudar a pessoa, né, dando serviço para a pessoa, mas tem que fazer de forma correta, para realmente não ter problema, né? Sim, e alguns condomínios também, condomínios pequenos, se tiverem essa questão, olha, eu gostaria de cuidar do jardim, no condomínio onde eu moro, há um senhor que ele cuida da horta, tá bem? Tem uma hortinha lá, numa área, e ele cuida da horta, porque ele gosta de fazer isso, todos os condôminos se servem dessa horta, é uma horta de temperos e tudo mais, mas é algo esporádico, ele faz isso de uma forma voluntária, é importante também esse voluntariado. Então, se algum condômino quiser fazer este trabalho voluntário, sem receber por isso, não custa, né, Thaís? Nós somos advogados, nós temos essa mania, mas é uma questão de segurança. Não custa estabelecer lá um ajuste, um instrumento entre esta pessoa e este condomínio, em que se reconheça que o trabalho é voluntário, que ele será prestado por vontade própria da pessoa, que não haverá um horário de prestação de serviços, não haverá cobrança, e não haverá recebimento por isso. Não é um contrato oneroso, é um contrato gratuito. É a própria essência do trabalho voluntário. Se tiver essa cautela, eu não vejo problemas, tá bem? Até Mas porque a pessoa ela pode não processar, mas os herdeiros podem vir a processar também. Então, às vezes, se você falar, não, mas eu combinei com ele, a pessoa realmente cumpre, né? Só que a única certeza que a gente tem é que a gente vai falecer nessa vida, né? Um dia a gente sem dúvida, morre. sem E dúvida. aí os herdeiros acabam sendo titulares aí desse suposto direito, né? Então, realmente é muito importante você agir com cautela, contratar. E eu falei para o Fernando que ia passar assim, ó, rapidinho. Puxa vida, já? Pois é, já estamos quase 1 hora no ar. Mas antes de a gente passar para as considerações finais, eu queria saber do Fernando se o síndico ele pode também, eventualmente, pleitear vínculo empregatício. Pois é, nós temos aí algumas figuras. Tem o síndico profissional, que é o síndico terceirizado, mas a grande maioria dos condomínios tem o síndico, que é um condômino, não é? Que, inclusive, pode perceber remuneração por isso, tá bem? Como que o condomínio se blinda em relação a isso? Se blinda tendo na sua convenção coletiva essa previsão que o síndico será eleito entre os condôminos, que o síndico será remunerado ou uma remuneração indireta, é muito comum também que o síndico não pague a taxa condominial, não é? Pague só fundo de obras, enfim, mas que não pague a taxa condominial, sem que haja vínculo empregatício, tá bem? Isso é muito importante. Se estiver previsto na convenção condominial, ok, mas vale, e aí provavelmente quem vai exigir isso é o conselho, não é? Mas vale ter um instrumento também que este síndico reconheça que não há vínculo empregatício em relação ao
condomínio, tá bem? Que ele é, dentro da forma estatutária, dentro da convenção condominial, dentro do estatuto, não é? Do condomínio, ele é não podemos dizer que é voluntário, porque ele recebe para isso, mas ele é um prestador de serviços. Tanto é, se a Assembleia, que é soberana, quiser, pode encerrar o mandato daquele síndico. O mandato também ele não é um mandato, ao contrário da maioria dos contratos de trabalho, que são a prazo indeterminado, o mandato ele é definido também quando o síndico é eleito. Ele tem gestões, não é? Mas você vai perguntar, isso é o suficiente? Eu vou dizer para você, não. Há risco? Há. O que o Tribunal Regional do Trabalho, na sua grande maioria, tem compreendido, e o Tribunal Superior do Trabalho também, é que nesta modalidade do condômino que se candidata a síndico e ele é eleito para uma determinada gestão, recebendo diretamente ou indiretamente, a exemplo da isenção da taxa condominial, não caracteriza vínculo empregatício. Por quê? Porque é da própria gestão, é da própria natureza do condomínio que haja um dos condôminos gerenciando tudo o que acontece. Mas não vou jurar em cruz a você, Thaís, que não será possível. Dependendo da situação, é possível sim. Então, atenção, Conselho Fiscal, atenção, condôminos. Tenham tudo isso muito bem organizado, isto muito bem estipulado. E volto a dizer, você pergunta para mim, há risco? Há. Qualquer relação há risco. O interessante é a gente mitigar. E uma dica, já que nosso tempo se esvaiu, uma dica a todos os síndicos. Faça o mais simples. Não queira criar, não queira, eu vou pegar aquele prestador de serviços e trazer para o... Não. Terceirize os serviços e, principalmente, fiscalize. Em relação aos empregados do próprio condomínio, tenha muita atenção com os registros de jornada de trabalho, com todos os pagamentos, com a utilização de equipamentos de proteção individual, haja como um verdadeiro empregador. Como eu costumo dizer, é melhor prevenir a indenizar. Então, olha só, gente, é muito importante regular direitinho nessas relações. É até interessante, dizem que há mais ações, reclamações trabalhistas no Brasil do que no mundo inteiro. Então, tamanha é essa insegurança, né, que tanto um condomínio, né, como uma empresa, ou até uma pessoa física que contrate uma pessoa, está sujeito. Isso não quer dizer que as ações trabalhistas vão ter êxito, né? Isso é muito importante a gente verificar, a gente analisar, né? Porque nem tudo aquilo que se pede é o que é correto, de fato, mas o mais importante é você se precaver para minimizar riscos, como disse muito bem o Fernando, e colocou aqui várias dicas que vale a pena, se você não viu do começo, rever e anotar, né? Porque às vezes a gente escuta e fala, poxa, ficou lá, eu posso implantar isso dentro do meu condomínio? Posso, olha, tá lá. Posso verificar se está certo, se não está certo, se tem, se não tem, se tem contrato, se não tem contrato, como é que está sendo feito isso, se está sendo fiscalizada, né? Até às vezes, mas quem fiscaliza é a administradora. Então, você está verificando, síndico, se a administradora está fiscalizando de fato esses recolhimentos, o cumprimento da legislação trabalhista, que é vasto, né? Tá vendo essa fiscalização? Você tem prova disso? Você está cobrando isso? Então, é muito importante fazer lá as suas anotaçõezinhas, né? Provavelmente na quinta-feira a gente vai ter já esse vídeo no YouTube para que você possa estar
revendo lá no nosso canal, no Instituto Thaís Jurema, né? E eu tenho aqui que deixar os meus beijos, meus abraços para o Fábio Rocha, que, né, logo no comecinho da nossa live, enquanto o Fernando vinha falando sobre coaching, que realmente, né, o início da carreira, ou às vezes até algumas transições que a gente tem que passar na carreira, é difícil, né? Então, são momentos difíceis e que vale a pena aí, às vezes, consultar um profissional para que você não desista e para que siga Sempre. aquilo que você... Eu sempre falo, né, que é a sua missão de vida, que é aquilo que você quer para você, e às vezes até descobrir de fato aquilo que você quer para você, porque às vezes a gente fica perdido e tem profissionais que orientam isso, né? O Rogério Arcuri, sempre acompanhando. Rogério, você sabe que você mora dentro do meu coração. O Mauro Lúcio Torres falando que a aula foi belíssima. O Rodrigo Rasson e todas as pessoas que acompanharam a nossa live de hoje. Fernando, mais uma aula de uma facilidade de se compreender, didático, claro. Eu tenho certeza que, como eu falei no início, né? Então, o Fernando é aquela pessoa que realmente está disponível para ajudar outras pessoas, e eu tenho certeza que essa nossa live vai ajudar muitas pessoas, sejam os síndicos, sejam os condôminos, porque também sai, né? Quando a pessoa é condômina, sai do bolso dela, ela tem que estar lá fiscalizando também, né? E seja também administradoras, as terceirizadas e todo esse arsenal de pessoas que gravitam em torno dos condomínios, cada vez mais presentes nas cidades. Antigamente, você ia para o interior, não tinha prédio, não, né? Agora, dificilmente não tem, ou tem condomínio de casa, né? Então, cada vez mais presente, e isso serve tanto para o condomínio residencial como para o condomínio comercial. É muito importante estar lá antenado. Fernando, como é que a gente faz para te achar? É fácil me achar. Hoje em dia, com o Google, é muito fácil achar quem quer que seja, mas eu estou aí também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então, se clicar meu nome por aí, vai me achar. Tem o site do escritório, mas eu estou à disposição sua, de todos aqueles que estiveram conosco nesse encontro, para continuar dirimindo as dúvidas, um bate-papo muito legal, um bate-papo bem bacana, e é sempre um prazer enorme estar com você, Thaís. Saudades dos nossos encontros presenciais, nós não paramos, estamos muito ativos, muito mais do que os nossos colegas podem imaginar, e é sempre um prazer muito grande estar com você, e super obrigado pelo convite, viu? Fiquei muito honrado, muito feliz. Quero agradecer, inclusive, a nossa querida colega também de conselho, a Rosângela Ferreira. Ela mora dentro do meu coração, ela sabe disso, está Do nosso. acompanhando a nossa live também. Beijo, Nininha, beijo todo mundo do conselho. E realmente, né? Então, prova disso, dia 21, né, Fernando? Isso. Comissão de Coaching fazendo aí um evento belíssimo. Entra lá no site da OAB, né? Então, se inscreve, participa, porque conhecimento nunca é demais. Gente, muito, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Eu que Espero agradeço, Thaís. revê-lo em breve, Eu também. presencialmente, para que a gente possa tomar café, comer junto, né, conversar e até se abraçar, que a gente espera logo que esse abraço venha logo, Se né? Deus quiser. Beijo, gente. Espero vocês na próxima semana em mais uma live do Instituto Thaís Jurema. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns, Thaís, por seu trabalho. Estou encerrando aqui. Passa muito rápido. Não falei para você? Passa muito, muito rápido, né? Nossa Senhora. É assim, é muito interessante, porque às vezes a gente fala, poxa, mas já passou, né? É. E realmente a gente, na hora que você vai ver o horário,